Lendo e escrevendo arquivos binários no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje dando sequência à aula passada que a gente vê como você pode trabalhar aí com a leitura de arquivos aí, né? Na aula passada eu mostrei como que você pode usar o PHP para ler um arquivo linha a linha. Hoje a gente vai ver como que você pode usar o PHP para ler e gravar arquivos binários aí de forma um pouco mais eficiente aí usando o PHP. Se você estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você está gostando. Segue a gente aí nas redes sociais, @classefinal, para não perder nenhum vídeo. E vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar aí como trabalhar com PHP aí para você poder ler e gravar arquivos binários. E se você não assistiu a aula passada aí que eu falo aí como que você pode ler aí um arquivo linha a linha, recomendo que você dê uma olhadinha lá para que você não fique perdido e para que você possa entender aí, inclusive, o que eu estou usando agora e quais as diferenças. Então, estou aqui com um exemplo aí da aula passada aberto, né, onde a gente estava lendo aí arquivos linha a linha. Na aula passada a gente usou o fgets aí para ler, né, os nossos arquivos. E o fgets ele tem aquela característica, né? Ele lê arquivos linha por linha, ou seja, dentro daquele arquivo precisa ter linhas, ou seja, ele precisa ter quebras de linha para que o fgets entenda que ele quer quebrar uma linha, né? Então, se eu coloco só o fgets e vamos supor que o arquivo lá dentro só tenha uma única linha, né? O meu fgets vai rodar ele de uma vez só. Então, como eu comentei aí, né? Lá nas aulas passadas, o que acontece quando você faz dessa forma? Se você lê todo o arquivo de uma vez só e guarda ele em memória, você está consumindo toda a memória. Então, se fosse um arquivo de texto de 15 gigas, você estaria armazenando 15 gigas em memória, o que não é o ideal. Então, o fgets ele funciona, porém o fgets ele tem essa limitação, ele lê linha por linha. Claro, você pode especificar aqui, né, o tamanho da linha que você está lendo, mas ele ainda assim ele lê linha por linha, tá? Então, se o arquivo só tem uma linha e você só lê, por exemplo, 1000 bytes dessa linha, por exemplo, e o resto das linhas, o restante da linha, né? Ele não vai rodar de novo porque só tem uma linha. Então, o fgets ele é separado por linha. Então, para cada vez que o while funciona, ele pega uma linha e dessa linha ele lê uma quantidade de dados. Agora, se o arquivo tiver uma única linha do começo ao fim, e como que eu faço para ter certeza que eu estou lendo a linha do começo ao fim sem gravar, né, sem ler toda essa linha em memória? Então, por isso que existem outras funções aí para se trabalhar com arquivos binários. Uma outra coisa que eu também não comentei na aula passada é que quando a gente vai ler arquivos de forma binária, né? Então aqui, apesar de ter funcionado, o ideal é que quando você vai ler arquivos de forma binária, você utiliza aqui, né, o RB, ou seja, você está fazendo uma leitura binária. No nosso caso aqui, né, ele continua funcionando aqui perfeitamente, tá? E esse comando aqui que a gente usou, o fgets, ele está lendo aqui, né, linha por linha aí do nosso arquivo, que no caso é uma imagem. Então, esse binário, né, se a gente abrisse lá o binário desse arquivo, o binário desse arquivo ele tem quebras de linha, ou seja, dentro dele existem quebras de linha que fazem com que o fgets funcione linha a linha. Mas se esse arquivo tivesse uma única linha, ele leria né, toda essa linha de uma vez e jogaria isso em memória, o que poderia ser um problema. Então, vamos ver como que a gente faz, né, para ler isso de forma binária, ler pedaços do meu arquivo, ou seja, a gente vai fazer uma leitura agora em chunks, que a gente chama, né? Então eu vou mostrar como que a gente pode ler o arquivo de forma binária e como que a gente pode trabalhar, né, para ler um arquivo grande aí sem estourar a memória aí do PHP, tá? Então, algumas coisas vão continuar. Então eu tenho aqui a minha abertura do arquivo, né? É uma abertura aí para leitura binária. Eu vou continuar aqui tendo uma verificação, né? Se eu não conseguir abrir o arquivo, eu vou dar um erro aqui, eu vou dar um echo, e eu vou apagar isso daqui, e a gente vai continuar com o fclose, ou seja, vamos continuar fechando aí o arquivo, tá? Agora que a gente está aqui, né, já com o arquivo aberto, abertura e fechamento, a gente vai ler aí o conteúdo desse arquivo. Então eu vou dar um
vou criar uma variável chamada content, e a gente vai usar uma função do pega para leitura binária, que se chama fread. O fread, ele é para fazer a leitura binária aí do arquivo. Então, eu vou passar aqui que eu quero ler o file, e reparem que o fread, diferente do fgets, ele precisa que eu passe quantos bytes eu quero ler. Ou seja, eu não posso simplesmente falar, lê tudo para mim. Eu preciso dizer quantos bytes eu quero ler. Então, a gente vai ler primeiro aí o arquivo inteiro. Como que eu faço para ler o arquivo inteiro? Eu preciso dizer para o fread que ele tem que ler todos os bytes. E como que eu faço para pegar todos os bytes? Eu uso a função filesize, que a gente já viu. Então, eu vou passar aqui o meu arquivo, certo? Com isso daqui, né, deixa eu só passar o nome do arquivo aqui, na verdade, né? Então, vou passar aqui, ó, file name vai ser o nome da minha imagem, certo? Vou jogar essa variável file name aqui e vou jogar ela aqui no meu file size. Ou seja, com esse comando, né, fread, eu vou ler de forma binária quantos bytes. E aqui eu vou pegar o tamanho do arquivo, ou seja, eu vou dizer, olha, lê todos os bytes, né, do meu arquivo. Feito isso, vou rodar aqui o código, então veja que não deu erro, aqui está funcionando. E agora, para a gente ver que isso daqui está funcionando, eu vou mostrar, né? A gente já viu uma função que você pode usar para escrever aí no arquivo, né? Então, a gente já mostrei para vocês uma função chamada file put contents, para a gente poder escrever no arquivo. Eu vou criar aqui um arquivo cachorro2.jpg e vou gravar esse conteúdo lá dentro. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, se isso daqui funcionar, ele tem que ler o arquivo, todos os bytes, e tem que gravar aqui com file put contents todos os bytes. Então, vou rodar aqui, repara que ele gravou aqui perfeitamente. Então, de fato, o meu file put contents, ele funciona aí perfeitamente, tá? E o fread está lendo aqui perfeitamente. O grande problema é, dessa forma, eu estou lendo todo o meu arquivo. Ou seja, se você parar para pensar, aqui é uma imagem pequena, né? Ela tem, não tem muitos kilobytes, não tem muitos megas, mas se imagine que isso daqui fosse um arquivo gigante de 5 GB. Você estaria lendo 5 GB de uma vez só, armazenando em memória, e depois gravando aqui com o file put contents, né? Então, isso daqui não seria muito performático. Então, a gente vai ver outra forma aí de fazer isso, né? A gente vai ver uma outra forma de você ler esse conteúdo. Então, eu vou deixar aqui a minha variável content como uma string vazia, certo? Eu vou continuar escrevendo aqui o content. E aí eu vou passar aqui, né, vou fazer um while, e agora a gente vai ler o arquivo de pedaço em pedaço. Então, vou colocar aqui while. E aí, eu vou falar o seguinte, olha, enquanto, né, não for feoff. Essa função feoff, ela vai dizer o seguinte, chegou no fim do arquivo, ou seja, eu quero ler o arquivo do começo ao fim, né? Então, eu falo assim, olha, repete para mim esse trecho de código enquanto eu não chegar no final do arquivo. Então, exclamação aqui, feoff é enquanto não chego ao final do arquivo. Então, eu vou passar aqui o meu arquivo, certo? E agora eu vou gravar na minha variável content, certo? Eu vou colocar aqui ponto igual. Esse ponto igual, para quem não sabe, é uma forma de você juntar o conteúdo que tem aqui, né, com o que eu vou ler, ou seja, eu estou concatenando. Seria a mesma coisa que eu fazer assim, ó, content, pontinho e o resultado da minha função na frente. Ou seja, isso daqui é uma concatenação. Então, ele vai ler uma string, ele vai ler um trecho de código e ele vai juntando esse trecho de código com o que já tem, né? Então, isso aqui é uma concatenação. E isso daqui, né, esse ponto igual, é um jeitinho mais curto de você escrever. É a mesma coisa que eu escrever content é igual a content mais alguma coisa. Ou seja, o conteúdo é igual ao que já tem na memória, né? Esse conteúdo que já está em memória, mais alguma coisa que eu vou juntar com ele. Então, é um jeitinho mais curtinho de fazer. E aí eu vou usar a função fread, eu vou passar aqui o meu arquivo e eu vou dizer que eu só quero ler 10 bytes.
de cada vez, tá? Então, fiz isso. Para a gente ver que isso aqui está funcionando, eu vou criar aqui uma variável chamada... na verdade, eu vou criar uma variável aqui fora, né? Chamada bytesRead. Vou colocar aqui que ela não leu nenhum byte ainda. E aqui eu vou, né? bytesRead. Eu vou colocar 10 bytes cada vez que eu leio o arquivo. Então, cada vez que eu leio o arquivo, eu gravo, né? Eu estou lendo 10 bytes, eu estou somando nessa variável. Então, esse mais igual, né? É uma soma, é a mesma coisa que colocasse assim, né? Igual bytes read mais 10. É a mesma coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui só mais igual 10, ou seja, eu estou somando. E aí, eu vou escrever na tela aqui, ó, echo. Eu vou colocar aqui a minha variável bytes read. Vou escrever aqui bytes e eu vou colocar uma quebra de linha. Então, eu vou mostrar na tela quantos bytes eu estou lendo. Se isso daqui tiver certo, ele vai continuar gravando aqui o conteúdo dentro do meu arquivo cachorro2 e ele vai ter que ler isso daqui até chegar no final do arquivo, sempre de 10 em 10 bytes, tá? Então, vou rodar aqui. Então, vamos ver funcionando, olha. Repara que ele veio lendo aqui, ó, de 10 em 10, 80, 90, tá vendo? 500, tudo mais. Então, ele leu aqui de 10 em 10 bytes. Repara que se você abrir a foto aqui do cachorro, ela continua funcionando. Então, desse jeito aqui, o que eu aprendi? Né? Eu aprendi como que eu leio um arquivo binário aí em pedaços, certo? Para otimizar a memória. Só que qual está sendo o problema aqui? Eu estou lendo o arquivo ainda em pedaços, mas eu ainda estou gravando todos esses pedaços na minha memória. E isso pode ser um problema, porque, mesma coisa, se o arquivo tivesse 5 GB, eu estaria lendo de 10 em 10 bytes. Então, beleza. Isso daqui faria com que a leitura fosse um pouquinho mais lenta, mas eu ainda estaria gravando todos os 5 GB na memória aqui para depois colocar aqui no meu arquivo. E isso pode ser um problema. Então, o que a gente vai fazer? Além da gente ler isso de forma binária em pedaços, nós vamos indo escrevendo também aí nesse arquivo, né, de forma aí binária em pedaços. Tudo bem? Então, a gente vai fazer dessa forma. E agora eu vou até mostrar para vocês uma outra função, né? A FilePutContents, ela pode ser usada para escrever aqui, né, no arquivo, tá? Mas eu quero, ao invés de usar a FilePutContents, quero mostrar uma outra função que a gente geralmente utiliza para escrever em arquivos. Quando a gente trabalha com FRead, a gente acaba usando a outra função, né? Lembrando que a FilePutContents, ela faz meio que isso por baixo dos panos. Ela usa essa função, né, ali para escrever o arquivo, mas a gente vai usar aí, quero mostrar outra função para vocês. E agora a gente vai usar aí, a gente vai ver como fazer usando uma outra função do PHP. Então, eu vou criar aqui, né, o nome FileName2, vai ser o nome da segunda imagem. Então, vou colocar aqui cachorro2.jpg. E aqui é um detalhe interessante, né? Quando a gente usou o fputContent, a gente simplesmente falou o nome do arquivo, falou o que ele tem que gravar lá dentro e o PHP foi lá e gravou para a gente. Agora, como a gente vai usar outras funções do PHP, né, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então, é o que eu comentei nas primeiras aulas de FileGetContent e FilePutContent. Essas duas funções, elas usam essas que eu estou mostrando. Então, ela usa fopen, ela usa fget, fread, ela vai usar a que eu vou mostrar agora por baixo dos panos para que fique mais fácil de você usar. Então, você pode simplesmente falar, olha, FilePutContent, põe para mim, né, esse conteúdo nesse arquivo. Só que agora, como nós queremos fazer isso daqui de forma manual, ou seja, nós queremos especificar cada um dos detalhes ali que acontece por baixo dos panos, nós vamos ter que fazer tudo isso. Então, a gente vai ter que dizer qual é o nome do arquivo, que eu criei aqui, a gente vai ter que abrir o arquivo, a gente vai ter que escrever no arquivo e a gente vai ter que fechar o arquivo, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso tudo de forma manual para que você tenha isso funcionando. Coisa que o FilePutContent faz por parte dos panos, agora nós vamos fazer manualmente. Então, eu criei aqui o FileName2, que vai ser o nome do arquivo que eu quero gravar. Vou repetir aqui, ó, vou chamar de File2. O File2 vai usar
o nome 2, né? Então, ele vai ficar com o nome de cachorro 2. E aqui no lugar de RB, eu vou colocar WB, escrita binária, certo? Feito isso, eu vou vir aqui, eu vou ter que verificar também se eu conseguir fazer isso com esse arquivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ou não tiver o file 2, ou seja, se não tem o arquivo de origem e se ele não conseguir criar o arquivo de destino, ele vai, né, vai dar erro aqui, ó, não vai dar certo essa parte aqui. Inclusive, eu poderia, né, colocar assim, ó, ou se eu não conseguir, né, writable, ou seja, se não for possível escrever esse file name 2 aqui, ó, certo? Então, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, tá? Então, dessa forma, eu estou vendo se ele consegue aqui, né, se ele consegue aqui ler o arquivo 1, se ele consegue ler o arquivo, né, gravar no arquivo 2 e se eu posso escrever nesse arquivo, né? Então, porque às vezes eu posso, né, você poderia querer fazer essas verificações de forma individual, tá? Então, aqui, maravilha. Agora, como que eu vou fazer, né, para gravar nesse arquivo? Eu não preciso mais da minha variável content, tá? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, fwrite, ou seja, escreva no meu arquivo 2, certo? O que eu quero que ele escreva no arquivo 2? Eu quero que ele escreva tudo aquilo que ele leu com o fread. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo o arquivo de origem, estou abrindo o arquivo de destino, né? Então, aqui o fopen de origem e o fopen de destino. Estou verificando se eu conseguir, né, abrir esses arquivos. Caso eu não conseguir, eu vou dar um erro. E aí eu vou falar aqui, olha, repete para mim. Enquanto eu não chegar no final do arquivo, aí eu vou vindo aqui, ó. Escreve para mim. O que eu vou escrever no arquivo 2? Os 10 bytes que ele vai ler. Ou seja, ele vai lendo de 10 em 10 bytes e vai escrevendo aqui no arquivo, tá? Vou vir aqui, vou acrescentar, né? Só para a gente poder ver esses números na tela. E aqui no final, eu vou dar um fclose também no arquivo 2 aqui, certo? Então, vou rodar, vou apagar aqui esse arquivo que está criado, vou rodar aqui, ó, rodei, reparem que ele leu aqui todos os bytes, e se eu for na imagem do cachorro 2, ela tá lá, completinha do jeito que eu pedi, tá? E aí, se vocês repararem, né, eu vou tirar aqui o fwrite por enquanto e vou deixar só o fread, tá? E aí, reparem o tempo aqui, ó, que ele vai gastar para chegar no último byte. Então, vou limpar aqui, ó, vou rodar. Então, ele gastou esse tempo. Quando eu uso o fwrite, se você reparar, ele vai demorar um pouquinho a mais aqui na gravação. Por quê? Porque ele está lendo e está gravando. Da outra forma, né, quando eu tinha feito da primeira vez, eu falei assim, olha, lê tudo, né, lê o arquivo inteiro, joga na memória, grava tudo de uma vez só no disco. Isso costuma ser mais rápido. Dessa forma que eu estou fazendo, eu estou perdendo um pouquinho de performance em velocidade. Por quê? Porque eu estou lendo de pedaços em pedaços do meu disco. Aqui no caso do meu computador, lê muito rápido porque está com SSD. E o SSD é muito rápido. Mas se você tiver com um disco mais lento, sendo mais ocupado, quando você faz dessa forma, você está lendo de pedaços em pedaços ali do disco, né? Então, se fosse um arquivo grande e tudo mais, aqui é um arquivo pequeno, é uma imagem pequena, mas se fosse um arquivo de 5 GB, seria mais rápido você ler todo o arquivo de uma vez e jogar em memória do que ler ele em pedaços. E para gravar também, seria muito mais rápido você gravar o arquivo de 5 GB de uma vez só no disco do que gravando ele de 10 em 10 bytes. Então, existe essa diferença de velocidade. Tá? É a mesma coisa, se você tiver aí no seu sistema operacional, né, e você estiver copiando aí um arquivo inteiro de 4 GB, um vídeo de 4 GB, você copia de um lugar para outro muito mais rápido do que se você estivesse copiando 1 milhão de arquivos que somam 4 GB no final. Né? Então, quando a gente faz dessa forma, você está ganhando, né, por um lado aí em
não está desperdiçando a memória do seu PHP, ou seja, você está cuidando do consumo de recursos do seu PHP, do servidor, para você não estourar a memória, né, para você não derrubar o servidor. Ou seja, você está poupando recursos, em contrapartida, você está deixando um pouquinho aí, né, em velocidade, ou seja, você está abrindo mão de velocidade aí para ter maior economia de recursos, tá? Então, quando você trabalha, né, com leituras aí e escritas de muitos dados, você sempre vai ter que estar pesando esses dois itens. Seja, tem hora que você vai querer uma velocidade extrema e para isso você vai abrir mão dos recursos, ou seja, você vai admitir que você quer gastar mais recursos para fazer funcionar. Tem horas que você vai querer que economize recursos, ou seja, eu não quero gastar muita CPU, não quero gastar muita memória, eu estou disposto a abrir mão da velocidade aí para que esse código rode em função aí dos recursos que eu quero que ele consuma. Então, isso é sempre uma decisão que você vai ter que tomar. Então, com o fwrite e o fread, você consegue controlar, né, aí essas leituras. Então, eu consigo controlar quantos bytes eu leio e consigo ir escrevendo no arquivo em pedaços, né? Mas é uma forma de você fazer, né? O file put contents também você poderia usar ele aqui no lugar do fwrite. Lembra que o file put contents ele tem lá, né, uma flag para você passar para ele adicionar, né? Ao invés dele sobrescrever o arquivo, ou seja, ao invés dele apagar o arquivo e ir escrevendo de novo, você fala para ele, olha, só vai escrevendo no final desse arquivo, né? Você vai dando um append, que a gente chama, para que ele vá gravando no final do arquivo e também funcionaria. Então veja que são abordagens aí diferentes aí quando você trabalha com arquivos binários, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje, ela é bem tranquila, mas ela é muito importante para deixar essa conscientização. Quando você estiver trabalhando com grandes volumes de dados, não é legal você trabalhar com esses dados todos em memória de uma vez só, a menos que você tenha consciência, ou seja, você decidiu que você quer fazer dessa forma, porque você quer maior performance. Então você está assumindo isso, mas nunca trabalhe com grandes volumes de dados, aí seja de banco de dados, seja de arquivos, seja do que for, não trabalhe com grandes quantidades de dados em memória, senão você vai derrubar o servidor, né? Então, imagina, se eu tenho se o meu servidor só tem 4 GB, eu tenho que ler um arquivo de 5 GB, não dá, simplesmente não vai caber. Legal? Então, se gostou, deixa seu curtir, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais @classefinal e até o próximo vídeo.